Olá, prezados alunos, prezadas alunas. Que bom estar aqui novamente com vocês, trazendo, ampliando, aprofundando conhecimentos que fazem parte do dia a dia de vocês. E mais, trazendo sempre nas nossas lives a ligação da teoria com a prática. Aquilo que vocês podem, na verdade, usufruir no dia a dia de vocês, refletir sobre a vida profissional de vocês, que caminho que vocês desejam seguir, ou se já estão na área, para realmente refletirem sobre o assunto. Hoje nós vamos falar sobre um tema fantástico ligado à economia. E para isso, nada mais, nada menos que eu tenho que trazer uma especialista na área, né? Então nós temos hoje aqui a presença da professora Cássia Chagas. Obrigada, olá pessoal. Obrigada, professora, pela sua presença. Eu que agradeço, professora Elaine. Obrigada pelo convite. Então, a professora Cássia Chagas, doutora em economia, está aqui conosco, é nossa professora da Gran Faculdade, escreve, ministra aula. Vocês que já são nossos alunos, né, vão olhar lá na telinha, vendo disciplinas ligadas à economia e vão se identificar aqui com a professora Cássia. Tanto é, professora, que é você que responde muitas das questões que os nossos alunos às vezes têm uma dúvida ou outra. Saibam que essa dúvida passa pelo fórum e chega para a professora aqui, a nossa doutora em economia, que vai estar esclarecendo sempre tudo para vocês. Mas vamos ao assunto? O assunto de hoje que a professora Cássia trouxe para nós, relacionado à economia, é sobre a curva da transformação. É isso, professora? Exatamente. Me explica que eu não estou entendendo nada. E é uma dúvida recorrente, né, entre os alunos. Então, hoje, como a professora Elaine disse, nós vamos falar sobre um conceito fundamental na economia, que é a curva de transformação. Bom, claro que, curva de transformação, ela também é conhecida na literatura como curva de possibilidade de produção. Então, por que esse conceito ele é importante? Porque, além de você entender como que os recursos são alocados e utilizados na economia, você também... essa curva ela também ilustra os trade-offs e as escolhas que a sociedade também enfrenta, né? E não só isso. Bom, como eu disse, é conhecida como curva de possibilidades e ela é uma representação gráfica, né? Então, quer dizer, você pensa lá no plano cartesiano, né? No eixo X e no eixo Y e X, e aí você pensa numa curva, e essa curva, o que ela mostra? Ela mostra combinações máximas de dois produtos, né, que uma economia ela pode produzir, dados aí, claro, os recursos e a tecnologia disponível. Que legal, professora. E quando nós... me ajuda assim... Por que nós precisamos entender sobre essa curva da transformação? Bom, primeiro que essa curva ela não é estática, né? Então, como eu disse, depende da tecnologia, depende do método de produção e ela pode aí deslocar e ter variações nos recursos. Bom, tendo em vista os recursos que são aplicados, né? Então, para entender melhor, eu vou trazer aqui um exemplo. Imagine que uma economia ela produz dois produtos, quais sejam trigo e aço. Né? Então, o que acontece? Se os recursos que essa economia dispõe, ela foca e produz o trigo, né? Quer dizer, ela vai aplicar aí, ela vai atingir o máximo de produção do trigo. Mas se ela não investir na produção de aço, então quer dizer, vai atingir o máximo de produção do trigo, mas nulo de aço. E da mesma forma, se eu for pensar ao contrário, então quer dizer, se todos os recursos forem alocados na produção de aço e não de trigo, então quer dizer, eu vou atingir ali um pico máximo da produção de aço, mas não de trigo. Bem, eu acho que esse exemplo ilustra bem aí, não só o conceito de curva, né, de possibilidade de produção, mas aí traz um outro conceito que é o custo de oportunidade. Bom, o que é o custo de oportunidade? Bom, a gente sabe que ao alocar recursos, como eu estava falando do aço e do trigo, então, se eu alocar no trigo, eu estou escolhendo, então, não investir na produção de aço. Então, aí é um custo de oportunidade. Eu abro mão de investir em um produto para investir em outro. Então, quando nós falamos, professora, para que eu possa aqui, né, não sou especialista em economia e acho que é super importante você trazer essa questão, porque às vezes nós estamos
no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a economia está ligada, né? E quando você traz essa questão dos recursos, vamos só relembrar que recursos são esses, né? Eu estou falando de recursos de pessoas, de maquinário, Sim. eu estou falando financeiro. Então, para que eu possa ter esse equilíbrio nessa curva, esses recursos, analisá-los são importantes, é isso? Não, com certeza. E você disse bem. Esses recursos, nós sabemos que eles são limitados. Os nossos desejos, eles são ilimitados, no entanto, os recursos, eles são limitados. Então, tem que ter aí um equilíbrio, né, como você muito bem disse, na escolha e na alocação desses recursos, né? Então, por exemplo... Se eu otimizo esses recursos, é importante? Vamos pensar assim. Perfeito. A partir do momento que eu sei desses recursos que nós demos o exemplo agora, estamos falando aí de mão de obra, estamos falando de maquinário, estamos falando de pessoas, estamos falando de, né, enfim, salário. A ideia é que a gente possa otimizar esses recursos para que essa curva de produção tem um resultado mais produtivo? É alguma coisa assim? Exatamente, perfeito essa colocação. E aí, o que acontece? O ponto em que a economia ela decide operar nessa curva, o que é importante? Na verdade, o que é importante? Essa curva ela vai trazer aí, vai indicar quais são as prioridades e necessidades dessa economia, né, desse país específico, enfim. E um ponto, quer dizer, um ponto dentro dessa curva indica o quê? Que é uma alocação ineficiente de recursos. Agora, né, como eu aqui tentando ilustrar uma curva, então aqui a gente tem uma retinha, então, se tem um ponto aqui dentro, ineficiência de aplicação de recursos. Agora, se está fora, o que significa, por outro lado, é que é inatingível, né? Aí pensando nos recursos nas tecnologias atuais. Bom, em resumo, como eu disse, a curva de transformação ela é uma representação poderosa das escolhas, né? Porque a gente tem que escolher produzir, como eu estava falando, de aço e trintão. Eu escolho trigo ou eu escolho aço, né? Então, tem que ter esse equilíbrio e, como eu disse, os recursos eles são ilimitados, as nossas necessidades de produção, né, do consumidor, enfim, país, elas são ilimitadas. E você disse bem, né? Aí, reforçando o que você disse, otimizar esses recursos disponíveis é a chave, né, para alcançar aí o maior nível de produção e bem-estar econômico. Até porque quando nós falamos em recursos, professor, e me corrija, você mesmo falou, esses recursos são limitados, né? Exatamente. A partir do momento que esses recursos são limitados, a gente tem que pensar no futuro. A economia pensa no futuro. Nós precisamos pensar em recursos também na parte ambiental, como a água, né? Então, a professora trouxe um exemplo fantástico e vê se eu estou correta. Sim, a partir do momento que eu vou para uma produção e eu escolho pelo aço, quer dizer, quanto eu vou impactar o meio ambiente nessa produção do aço. Quer dizer, então, a partir do momento o quanto eu impacto isso, o quanto eu vou retirar esse recurso da natureza para a produção do aço e quanto isso eu preciso devolver também para a natureza, porque na verdade hoje as empresas, a gente precisa pensar que aquilo que elas retiram, elas precisam dar um jeito de repor, né? Sim, porque depois você utiliza tudo que é necessário, na verdade não tudo que é necessário, tudo que se deseja no futuro, como você disse, não haverá recursos disponíveis para a produção nem de aço e nem de trigo. São dois exemplos fantásticos que a professora Cássia nos trouxe aqui relacionado. Vocês que são nossos alunos da área econômica, com certeza estão vendo esse assunto dentro do nosso e-book. Sim. E aí a professora Cássia veio para ilustrar alguns exemplos também daquilo que você já estuda no seu dia a dia, aquilo que você vê, se você já trabalha na área. Realmente, se você ainda não é nosso aluno, venha para a Gran Faculdade, porque aqui realmente a gente une aquilo que você vê na teoria, traz exemplos práticos para que você possa realmente
poder aplicá-los, poder realmente utilizá-los. E qualquer dúvida que vocês tenham, que são nossos alunos ou ainda não, nós temos aqui no nossa live, né, as questões que vocês podem trazer, as dúvidas que vocês podem trazer. A professora Cássia está aqui à disposição para a gente estar conversando. E mais, né, vocês que já são nossos alunos, por meio do nosso fórum, nós temos lá o Ítalo, que é o nosso tutor na área, nosso professor maravilhoso, e que está sempre em contato aí com a professora Cássia, para que vocês possam esclarecer tudo sobre esse assunto, um assunto importantíssimo para os dias de hoje. Professora Cássia, eu quero agradecer o tema, é um tema relevante, não é um tema tranquilo, né, de entendimento, de compreensão. Mas exatamente, a compreensão a partir do momento que você começa a aprofundar, a entender, você vai ver o quanto ele está ligado no nosso dia a dia. Sim, professora, com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até mais, pessoal. Até, tchau, tchau, gente.